Boa noite, Wesmania. Boa noite aos ouvintes do programa Tô de Olho. Olha, vamos começar falando hoje sobre o mercado da bola? Vamos falar de Fortaleza, né? Isso, de Fortaleza. Nessa semana a gente trouxe aqui que o Fortaleza está em busca de 3 posições: lateral direito, meio campista e atacante. Pois bem, o lateral direito que o Fortaleza estava negociando era o Felipe Loyola, do Huachipato do Chile. Porém, essa negociação o Fortaleza desistiu. Não quer mais o Felipe Loyola. Por quê? Porque o Independiente, que é o outro time que estava brigando pelo jogador, esse jogador é chileno, certo? Joga na seleção do Chile. O Independiente fez uma proposta de 5 milhões de reais por ele. O Fortaleza até sinalizou que poderia cobrir essa proposta, mas ficou com medo de um leilão do Huachipato e aí por isso preferiu se retirar dessa negociação. Só que assim, o Fortaleza, há alguns anos atrás, dizia não ter interesse no atacante Silvio Romero, um argentino do Independiente, e o Ceará era um time que estava muito atrás dele, estava querendo o jogador, inclusive já tinham dado como certo ele no Alvinegro de Porangabuçu. Porém, quem levou foi o Fortaleza. Fortaleza nessa história de não quero, de repente negocia, contrata o jogador. Então a gente tem que ficar aí com um pezinho atrás dessa história do Fortaleza desistir, negócio, viu? Quer eu não quero, ora se eu não quero, né? Entendeu? E ainda falando de mercado da bola, nós temos mais uma contratação do Ferroviário. A quinta contratação. Ontem a gente falou que o Ferroviário contratou 2 zagueiros, o Léo Gobo e o Bruno Reis. Hoje, o Ferroviário anunciou a contratação do atacante Nicolas, de 24 anos. Esse jogador estava no São José de São Paulo, porém o grande destaque da carreira dele foi no Botafogo de São Paulo, quando ele conquistou o acesso da Série C para a Série B, que é exatamente o que o Ferroviário quer, né? Então, é a quinta contratação, o Ferroviário se reforçando aí bastante. É o que o Ferroviário tem a fazer nessa reta final de Série C, é se reforçar, dar opções para o Paulinho Kobayashi, para ele ter com que trabalhar e tentar livrar o Ferroviário da Série C e, se possível, colocar o Ferroviário no G8 para, quem sabe, tentar um acesso aí no final do ano. Novos atletas, novas caras, né, para o técnico poder trabalhar. A gente lembra aí um atleta de 24 anos, a gente lembra que o Eric Puga, por exemplo, um jovem, né, Exato. Se destacou aí no Ferroviário, trouxe destaque aí para o time do Tubarão da Barra e é do Ceará. E a gente fala de Ceará, então? Isso, vamos falar de Ceará. Sabe por quê, Wesley? Daqui a pouquinho, 9h30 da noite, o Ceará entra em campo contra o Paysandu fora de casa. Esse jogo acontece lá no Mangueirão pela Série B. O Ceará atualmente é o 11º colocado, tá bem distante do G4. Porém, se o Ceará vencer hoje, ele se aproxima do G4. Tu sabe por quê? Porque hoje o Ceará é o 11º colocado, mas ele tá só a 4 pontos do G4. Uma vitória hoje coloca o Ceará a 1 ponto do G4. Então a vitória hoje é crucial pro Ceará, que briga por um acesso, que tenta brigar por um acesso. E também o técnico Léo Condé, né, vai atrás dessa primeira vitória no comando do Ceará Sporting Clube. Na coletiva pré-jogo, quem falou foi o Lucas Mugni. Isso porque, Wesley, o Ceará, esse jogo contra o Paysandu é o primeiro de 2 jogos fora de casa que o Ceará vai ter. E ele falou sobre a difícil logística dos times nordestinos no Campeonato Brasileiro. O Brasil é muito grande, tem muita viagem, então assim, muito importante para nós vai ser, depois do jogo, a recuperação, o descanso, nossa alimentação, porque sabemos de que essa logística também aqui no Nordeste também é outro adversário, a gente tem que levar isso o melhor possível. Pois é, o Lucas Mugni falou sobre isso, porque, Wesley, é o seguinte: o Ceará vai jogar contra o Paysandu hoje no Mangueirão, lá no Pará. O próximo jogo fora de casa do Ceará, sabe contra quem? Contra o Avaí, em Santa Catarina. Ou seja, o Ceará vai sair do norte do país para o sul do país. Ele vai atravessar o país, literalmente. Então, a logística saindo do Nordeste pro norte, do norte pro sul, tu imagina como vai ser complicado pro Ceará, viu, esses próximos jogos. Principalmente cansaço, né, dos atletas para buscar essa vitória, para encostar no G4, é muita coisa. E outra coisa, mudança de clima também, né? Mudança de clima, enfim, são vários adversários aí pro Ceará nesses 2 próximos jogos da Série B, viu? Então você vai acompanhar aí o jogo do Ceará, né? Agora 9h30, acontece sim, lá, vamos contra acompanhar. o Paysandu, é isso? Exatamente. Acompanhar, não torcer, tá?
Vamos acompanhar esse jogo como nós acompanhamos ontem o jogo, belíssimo jogo do Fortaleza. Ele falou, contra a vitória contra do o Fortaleza Flamengo. dentro do Maracanã. E o que foi que a gente falou ontem? O que foi que eu disse ontem? Que tomara que o Fortaleza quebre o tabu de... A última vitória tinha sido em 2002, eu falei assim, tomara que quebre o tabu hoje. Quebrou, viu só? E é isso, viu? Parabéns ao Fortaleza lá no Maracanã, né? Venceu e a gente torce aqui pro Ceará hoje, né? Nesse jogo que acontece 9h30. Vitor, muito obrigada, viu? Obrigado, Um beijo, um Yasmin. abraço, um ótimo fim de semana, um ótimo trabalho pra você. Segunda-feira aqui no Tô de Olho Mais Esporte 7.